Olá, pessoas! Mais uma vez estamos aqui com o nosso Resenha, um podcast que faz parte do República Cast. E também, para quem não sabe, eu aproveito esse material, um excelente material como esse, e jogo lá no meu canal no YouTube, no Marcos Marinho MKT. Então, quem gosta de conhecer pessoalmente a galera que participa aqui do Resenha, corre depois lá no YouTube que a gente bota esse mesmo material em vídeo para vocês nos conhecerem e talvez se decepcionarem ou se encantarem com os nossos participantes. Com a participante de hoje, é certeza que vai haver encantamento, porque a última vez que eu a convidei para uma live, teve elogios da nossa audiência. Hoje quem está comigo é a cientista política, professora de pós-graduação da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, pesquisadora do Núcleo de Estudos em Arte, Mídia e Política, o NEAMP, da PUC São Paulo, e do Grupo de Pesquisa, Comunicação e Sociedade do Espetáculo da Casper Libero, editora da Aurora, revista de arte, mídia e política da PUC São Paulo, a Tatiane Chicarino. Tati Chicarino, que eu conheço desde o Anticast, né, da velha guarda do Anticast, na época o Mizanzuki não era um global ainda. Tati, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É mais uma vez um prazer poder falar contigo e principalmente por um tema que é bem interessante, bem atual, bem mal compreendido. Eu acredito que vai poder ajudar bastante pessoas a entenderem um pouco mais sobre o que é ser maquiavélico. Bom, legal, obrigada, Marcos. É sempre um prazer atender os seus chamados. Eu adoro isso sobre divulgação científica, falar sobre política. Acho que a internet facilita isso, né? Esses encontros, e bora lá discutir esse autor tão bacana e que dá tanto pano para manga, né? Tanto para a gente falar mal, mas também para suscitar questões. Enfim, acho que é muito interessante e já parabenizo vocês aí por trazerem esse tema. Maravilha. Bom, pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre um camaradinha que muita gente conhece, o adjetivo pejorativo advindo do nome dele, mas pouca gente conhece de fato a obra dele, que é o Nicolau Maquiavel. Nós vamos falar hoje sobre O Príncipe, que é a obra mais relevante do Maquiavel, uma figura, no mínimo, interessante. Então, se alguém te chamar de maquiavélico, para, respire e pensa bem qual é o sentido que você vai dar para isso. O Maquiavel, só para a gente entrar no clima, ele é um camaradinha que nasceu em Florença, ele era um florentino, e foi um cara muito interessante porque ele era um republicano, né? O Maquiavel defendia a república. E vamos lembrar, pessoal, é importante quando a gente fala de um autor, de uma obra, contextualizar. Nós estamos falando de 1469, quando o Maquiavel nasceu, 1500, a época que ele está ali trampando para valer e defendendo a sua ideologia política, que era apoiar a república. Nessa época, a Itália não era a Itália que a gente conhece, tá? Tem que entender isso também. E Florença era um dos expoentes ali dos territórios do que a gente tem hoje como Itália. E havia muita luta, né? Havia muitas perspectivas divergentes. Florença era, em essência, uma república, foi uma república por um bom tempo, mas aí rolou um quiprocó, como sempre rola um quiprocó na Idade Média, e os Médici dominaram Florença novamente e estabeleceram ali o seu reinado, rasgaram a república, isolaram o Maquiavel, ele ficou muito deprimido, e um dia, pensando na vida, ele falou, cara, eu preciso voltar para a ribalta política. Foi quando ele teve a brilhante ideia de escrever um tratado, porque para mim isso é um tratado de arte política, de estratégia política, pensando no príncipe de Florença, no Médici, para tentar voltar a ocupar algum espaço de relevância na sociedade florentina. É mais ou menos por aí, Tati? É, mais ou menos por aí. Bom, vamos começar então pelo termo maquiavélico, né? É interessante você pensar, né? Que maluquice, um cara que escreveu lá no século XVI, né? E hoje em dia, final do século XV, começo do século XVI, e até hoje você tem esse termo aí sendo usado, enfim, para chamar as vilãs das novelas da Globo, acusar as pessoas, acusar os oponentes, assim, ele é muito maquiavélico. Então, isso é muito interessante, né? Como um autor, ele não tem domínio sobre a sua obra. Sim. Especialmente um autor que é, enfim, genial,
como é o Maquiavel, né? Como foi o Maquiavel, como ainda é, porque suscita tudo isso na gente, né? A gente estuda ele ainda, ele é um autor muito importante dentro das ciências humanas, especialmente dentro da filosofia política, da ciência política, né? Alguns chamam ele de o pai da ciência política, ou seja, o fundador da ciência política moderna. A gente pode falar um pouco disso, mas a gente tem que olhar pelo tempo, né? O autor e sua obra no tempo que foi escrito. E o Príncipe realmente é um tratado sobre política, e é um tratado sobre governar, o que é mais legal, né? Uhum. Então, a partir do Maquiavel também se tem uma escola aí que vai, né? A gente vai pensar sobre política, se chama realismo político. Então, é ver as coisas como elas realmente são, não como elas deveriam ser. Então, Maquiavel vai se distanciar muito de um idealismo político que a gente quer que seja, né? Então, ele vai falar sobre o governar e sobre como que governar é difícil, como você tem que se aliar, de repente, a pessoas que não pensam como você, como que você mantém seu território. Então, de uma certa maneira, assim, para resumir, o Príncipe é sobre como dominar, né? Então, primeiro, como capturar aquele domínio, como exercer o domínio na sequência. Então, é sobre isso, né? O governar nesse sentido. Por isso que você fala, a Itália, a Península Itálica, naquela época, não é o Estado italiano como a gente conhece hoje, né? Era um monte de estados, pequenos estados, brigando e se matando. E aí ele vai pensar sobre isso, né? Como ordenar esse caos, essa desordem, como pensar em manutenção e governo desses domínios. Então, realmente uma obra muito importante. Eu até estava pensando sobre isso. Para mim, o Maquiavel é o primeiro cara da Realpolitik. É o primeiro cara que entendeu o rolê. Que não adianta ficar de muita elucubração, muitas aspirações assim romantizadas, porque no dia a dia, no tete a tete, a coisa é feia, é bruta. E você tem que estar preparado para. Eu acho interessante a perspectiva de Maquiavel quando ele fala sobre as 3 fases do poder, né? Que é a conquista, a manutenção e a expansão. E o Príncipe, ele traz isso, né? Ele trabalha essas 3 fases. Porque não adianta só conseguir, né? Não adianta só chegar lá. E aí, você chegou lá, você vai fazer o que com aquilo? Porque os problemas acontecem, e aí agora, transportando para a nossa realidade odierna, o problema acontece depois que o cara senta na cadeira, né? Antes, tudo é festa, foguete, briga, mas o problema acontece depois que senta na cadeira. Exatamente. Não, isso é bem interessante, porque quando a gente pensa, por exemplo, em algum candidato, especialmente para a presidência da República, né? Então, vamos falar, o PT nos anos que governou o Brasil. As pessoas dizem, e com razão, deixou, né, aquele radicalismo original, muitas das pautas que, né, o PT teve ali nos anos 80 foram abandonadas ou deixadas de lado quando virou governo. Isso é realpolitik, porque quando você chega no governo, não estou dizendo que isso é certo ou errado, e aí a gente pode voltar nisso, porque Maquiavel não trabalha com certo e errado. Quando você chega num governo, você tem que fazer, né, coalizões, negociações, essa é a arte da política, né, a arte de se fazer a política, a arte de governar. E, por vezes, ela vai se distanciar daquele que seria o ideal, originalmente, né. O André Singer tem aquele livro sobre os sentidos do lulismo, que ele vai trabalhar com 2 espíritos do lulismo, né, espírito de Sion e espírito do Embi, como quando chegou ao governo se abandonou um pouco desse espírito original, porque isso é o governar, né? Então, o Maquiavel ele está muito nesse rolê, muito de pensar a política sendo feita a partir de relações concretas e não desse idealismo, né? Então, como que é a política real? E aí, né? Por vezes temos questões a discutir aí. Uma coisa que você coloca, e eu acho importante que as pessoas entendam também, que aí acho que é a parte mais difícil, né? E contextualizando Maquiavel lá no século dele, lá de boa toda, o estresse, a loucura que era, o que era a religião naquela época, o que era a igreja católica naquela época e tudo mais. E aí, esse despojamento do que a gente tem hoje quanto moral, né? Exato. Essa coisa da moral, que é sei lá, um norteador de conduta, mas é muito difuso, é muito temporal o negócio da moral, depende muito do contexto, da cultura.
E aí, a hora que ele traz essa percepção da política nua e crua, sem esse moralismo cristão que foi colocado para tentar apaziguar o coração dos homens ou dar mais poder à Igreja Católica, criando a submissão, e ele rompe com isso, mostrando, filhão, é o seguinte, aqui é assim, é bruto, faz assim, assim, assado. Aí que eu acho que rola um pouco da dificuldade das pessoas entenderem que o Tratado de Maquiavel é, em primeira instância, um passar a limpo o processo. Fala, olha, esquece essa parte do romantismo e da moral, porque muitas vezes o espaço da moral não é espaço da realpolitik, porque, como ele fala algumas vezes no livro, você tem que preparar para trair e ser traído. Porque isso é o cotidiano das pessoas. E muitas vezes o que eu entendo, Tati, eu não sei se você concorda com isso, é que o senso comum quer excluir a sua própria humanidade das análises políticas que faz, né? É tipo, eu sou o Vestal, o casto e o puro, mas o cara, o político, é um bandido. Como é que ele pode fazer isso? Como é que ele pode trair assim? É por aí mesmo, assim, o Maquiavel vai chamar atenção para o que seriam as questões eminentemente humanas, né? Que são, nós somos egoístas, nós somos ambiciosos, nós traímos, né? Nós como seres humanos, então ele considera que isso é um dado, né? As pessoas são assim. E as relações políticas, elas se estabelecem a partir de pessoas que não são anjos, né? Então, a gente precisaria, que ele vai dizer, de boas leis e boas armas para ter um ordenamento aí para a manutenção de um Estado. E aí, quando eu falei no começo, né, o Maquiavel talvez seja um dos fundadores da ciência política moderna, é porque ele vai pensar a política de forma autônoma. Ou seja, a política, o fazer político, ele tem seus próprios imperativos, suas próprias características que são diferentes da moralidade e da religião. Então, ele vai, assim, eu acho que é isso. A questão da fortuna e da virtude, que a gente pode falar mais adiante, e a questão dessa autonomia da política, para mim, né, que sou cientista política, é o que eu mais uso para analisar, enfim, que são questões que mais me chamam a atenção. Porque ele vai dizer, o poder, ele não é divino, né, embora ele possa ter essa carapuça divina por vezes, mas a política não se faz a partir, enfim, dos reis, né, do absolutismo que tem aquela coisa de representar Deus na Terra, ou mesmo pela religião. A política, ela tem outras características. E quais são essas características, né? É essa realpolitik, assim. O que vão falar? Bom, a gente vai usar os meios necessários para chegar a determinados fins, né? Então, isso vai mudar de acordo com a conjuntura de determinado tempo. Os fins da política, eles vão se alterar. Os fins da religião, não. Os fins da moral, não. O que é uma moralidade, sei lá, cristã, é uma moralidade cristã. Tem lá os 10 mandamentos, sei lá, enfim. Tem uma moralidade que já está pré-conceituada, né? Você já tem isso pré-concebido. Isso para moral. Isso para religião é a mesma coisa. Então, né, moralidades e religiões, elas têm isso já anteriormente. A política, não. A política, ela é uma arte de se fazer negociação a depender do contexto, isso vai mudar. Por isso que ele vai pensar a política como cíclica, como sempre sujeita a conflito, como sempre sujeita ao imponderável, né? A fortuna que ele vai trabalhar é o imponderável, aquilo que a gente consegue controlar. Agora, uma moralidade pode não ser religiosa, sei lá, uma moralidade né, de trabalho, né? A gente pode falar de uma moralidade vinda de uma ética de trabalho. Ela já tem, assim, você precisa trabalhar bastante para, sei lá, exercer seu talento. Que assim, ele quebra a questão do dogma pelo dogma, né? Ele fala, filhão, não adianta querer criar esse bababá aí que não vai colar. A hora que o povo sentir que vai romper, ele vai romper. Ele vai matar o soberano, e a hora que o soberano sentir que tem que matar a parte do povo, ele vai matar a parte do povo. Então ele rompe até com o dogma. E eu acho interessante no livro que ele fala né, que muitas vezes o príncipe tem que parecer, mesmo que não seja. Sim. Porque sim. É a forma de você manter essa aura dogmática, mítica, e por baixo dos panos, é estranho falar por baixo dos panos, porque aí você traz já para uma pejoração do fato, né? Mas no privado, você operar com as armas que você tem. E aí um questionamento que eu até podia lançar mais adiante, mas eu vou esquecer, já vou lançar agora. Porque a gente está vivendo um contexto muito semelhante agora na pandemia,
com relação aos negacionismos, com relação às pessoas não cumprindo com as normativas de lockdown e tudo mais, que me vem o pensamento, né, como é que Maquiavel orientaria o príncipe a tratar isso? Como é que ele Nossa. orientaria os governantes a falar assim, olha, esse povo aí está destruindo o seu reino, porque eles não estão ajudando você a conter a peste. E aí, filhão, passa o cerol. Eu acho que ia ser Por bem por aí, aí. né? Então, é legal você falar qual que é o conselho, porque ele era um conselheiro político, né? O Sim. Maquiavel, o príncipe, ele é um produto disso, né? Da história dele, da vivência que ele teve na política mesmo. O que ele faria? Bom, eu acho que a gente precisaria pensar primeiro nesse conceito de fortuna, né? Que é a própria Covid, né? O vírus é algo imponderável, algo que a existência do vírus, né? A existência da pandemia, ela não pode ser controlada pelo príncipe ou pelo governante. Ela é um dado da natureza. Agora, como que você controla os efeitos disso? Aí sim dependeria do que o Maquiavel chama de virtude, né? A virtude não é virtude cristã, virtude moral. É a habilidade de lidar com a conjuntura, com a história, com o contexto, que é a fortuna, que ele chama de fortuna. Então, qual que é essa habilidade? A gente não tem como dizer assim, a habilidade é essa, ela é sempre dada pelo contexto. Qual que é uma não habilidade hoje, né? Se pensar, o Bolsonaro, como presidente da República, ele não tem virtude à medida em que ele não consegue fazer com que a população entenda, compreenda os riscos que envolvem a pandemia, né? O estar na rua, o não fazer distanciamento social, não usar todas as medidas de segurança sanitária que são colocadas aí pelos especialistas, né? Então, ele não é virtuoso nisso. O que seria uma pessoa, um governante virtuoso nesse contexto de pandemia? Eu diria que o Maquiavel, ele fala, você tem que ficar bem com os seus aliados, você tem que neutralizar ou dizimar os seus inimigos e ficar bem. Isso o Bolsonaro adoraria fazer, viu? Mas aí ele vai dizer, a ofensa, ela tem que ser tão grande que ele não consiga fazer a réplica, né? Sim. Então, assim, num contexto democrático, isso não funcionaria tão bem. Mas ele já quis metralhar uma galera aí, segundo ele. Então, mas aí ou ele mata todo mundo, ou ele vai deixar os opositores aí falando, né? E se contrapondo. Então, o Maquiavel, olhando por esse aspecto, ele poderia dizer, bom, você tem que ficar bem com a população. Como é que você fica bem com a população, né? Você tendo que entender o que essa população necessita, fazendo concessões em alguns momentos, em outros não, usando a força e a lei, né? Isso para o Maquiavel. De alguma maneira isso acontece, né? Porque sim. O braço coercitivo do Estado existe até hoje. Exatamente. Não tem como. As leis, as punições. É que hoje está muito mais atenuado. E o mais maluco que a gente percebe é que há aí, por parte do nosso príncipe atual, né, do presidente, vamos dizer assim, ele é o primeiro negacionista do processo. Ele está indo contra o que os conselheiros todos estão trazendo para ele e está percebendo que o definhamento da sua população não o impacta. O que é uma coisa muito interessante, que o Maquiavel fala sobre isso. O Maquiavel fala, se você não cuida do seu povo, o seu povo abre as portas para o próximo oponente, para o próximo dominador. E a gente percebe essa distância entre o que o Maquiavel traria em seus conselhos políticos, que ele traz, inclusive, do Tratado do Príncipe, e o que hoje é feito por parte de vários políticos. Daí a minha percepção de que essa galera não está lendo mais Maquiavel, infelizmente, para começar o mandato. Deveria voltar a ler. Agora, Tati, em relação a essa questão da virtude, vamos ponderar, porque eu acho que aí reside um ponto interessante, que é, ok, a fortuna é o contexto, é o que se apresenta, né? A virtude é a habilidade mesmo que o líder, que o príncipe, que o governante, que o político, vamos contextualizar, tem que ter para lidar com o que acontece. É mais ou menos aquela historinha dos coaches, né? O que acontece com você e como você reage ao que acontece com você, que é isso que importa do frigir dos ovos. E a gente percebe no livro que essa capacidade, primeiro, de manter a racionalidade, de estar cercado de pessoas que possam trazer bons conselhos, mas ainda assim você conseguir depurar aquilo. Não ir sob a pressão da turba o tempo todo. Manter alianças, saber trabalhar alianças. Então, assim, a hora que eu
lembro, né, das minhas leituras do Príncipe e olho para o contexto hoje, Jair Bolsonaro, eu falo, velho, ele está fazendo tudo ao contrário. O que está acontecendo? O camarada não tem aliança com ninguém, está rompendo com os governadores e os prefeitos, demonizando os caras, está rompendo com a ciência, ou seja, tudo que ele poderia ter, que lhe auxiliaria a lidar com isso, ele não está usando. Ele não tem virtude logística, ele não tem virtude relacional, ele não tem virtude de oratória, e aí surgiu agora um fantasma na nuca dele, que é muito bom de oratória, né, diga-se de passagem, porque essa ascensão do Lula de novo deu uma tremida no Planalto, a gente achou que a coisa ia engrenar, mas aí ontem o Bolsonaro já foi falar abobrinha de novo e fazer bobagem em live, mas isso me traz essa percepção, o quanto, e aí eu volto no começo da nossa fala, o quanto o não ler Maquiavel e só demonizar as pessoas por um adjetivo que foi construído atrapalha muita gente, né? O quanto a falta de formação da nossa classe política, ela ainda hoje impacta tanto, né, o nosso cotidiano, os nossos cidadãos. Uhum. Que na época era a mesma coisa também. Quando Maquiavel escreveu O Príncipe, devia ter cada príncipe sem vergonha que não sabia gerir e morria em 3, 4 anos. Né? Não, tem toda razão. Assim, se olhar pelo né, que Maquiavel escreveu, o Bolsonaro não tem nenhuma virtude, né? Porque ele não apresenta essa habilidade, embora por alguns, né, já vi alguns analistas políticos ponderando que ele teve virtude durante a campanha eleitoral de perceber que havia um contexto, né, que favoreceria a construção de uma imagem messiânica, que foi o caso dele, que tinha um antipetismo, que tinha um grupo que não estava, né, sendo percebido aí pelos donos do poder, né, que é uma fração da sociedade brasileira bastante conservadora, etc. Então, ok, é possível observar isso, porque virtude não é fazer a coisa boa, não é fazer a melhor coisa, é fazer, a virtude, ela está relacionada à manutenção de um determinado domínio. Né? Então, o Bolsonaro, nitidamente, o governo dele não está voltado para a construção e melhoria de políticas públicas, não está, ele nunca esteve. O Bolsonaro é um governo de destruição. Agora, isso vai significar manutenção do domínio? O que significa manutenção do domínio? Reeleição? Haver, né? Haver. Dentro dessa conjuntura que a gente está vivendo, hoje, eu diria que as chances deles são pequenas. Sim. Ou menores, né? Menores do que eram, porque você tem um elemento surpresa aí, imponderável, que é o Lula, né? O Lula tendo sido absolvido, né? Enfim, não foi exatamente absolvido, mas o processo que estava, né, em Curitiba retomando foi anulado. A elegibilidade, né? Que eu acho retomando a elegibilidade, exatamente. Os processos de Curitiba foram anulados. E aí vai ter que ter outro, se vai ter outro julgamento ou se não vai ter, a gente não sabe. Mas tem um elemento surpresa aí, né? Então, mas isso é super importante. A virtude do Maquiavel ela não está relacionada a algo que assim, não, ele é um gestor, um governante generoso, bondoso, nada a ver, não é isso. Ele pode ser crápula, sanguinário, mas dentro daquele contexto, ele consegue manter o domínio? Então, isso por um lado. Por outro lado, é super importante observar que tem alguns autores, e aí eu cito principalmente o Rousseau, que é um filósofo que escreveu bem depois dele, e também o Renato Giannini Ribeiro, que é um filósofo, foi ministro da educação dos governos petistas, que eles vão retomar, o Giannini vai retomar uma coisa que o Rousseau coloca, que é assim, embora o Maquiavel estivesse dando conselhos para o dominador, ele também deu conselhos para os dominados. Sim. Então tem né, como diz no interior, uma faca de 2 gumes aí, ou de 2 legumes. Eu tenho para mim, e desde que eu conheci o Príncipe, isso para mim ficou muito claro. Talvez é porque eu já tenha buscado a leitura com o desejo de, peraí, eu tenho que entender esses caras. Então eu tenho que entender esse rolê. Porque a partir do momento que você estabelece um tratado, e esse tratado vai a público, ele serve para todo mundo. Exatamente. Né? Então, todo mundo que fica, mas é um absurdo o cara escrever algo para ensinar a dominar. Não, pera, mas ele tá mostrando como é que os caras podem usar para dominar
É só você ler e criar a sua barreira, a sua vacina para não ser dominado. Exato. Essa semana, inclusive, eu estava analisando os discursos do Lula e tentando ver ali a questão do Bolsonaro, e me veio alguns autores que eu uso no doutorado, que é o Castells, uma galera, e aquela coisa assim, gente, você quer entender de política, você quer ser um bom político, um bom ator político, um animal político como Lula entenda discurso político. Gente, você não quer ser manipulado? Desvende o discurso político. O discurso político está posto, é uma técnica, é uma forma. E aí, assim, não é só ler um papel, é tudo que compõe o discurso, né? E aí você vai para outros autores. Mas é a mesma coisa do Maquiavel, né? O Tratado de Maquiavel, ele tá ali. Olha, o cara vai fazer... Tipo, se te dá um manual de xadrez, e você se dedicar a ler o manual de xadrez. Então aqui o cara vai fazer essa jogada, então como é que eu me defendo? E muitas vezes eu percebo que por conta da moralidade... Né, dos dogmas, não, você não pode fazer isso, você não pode mexer, porque isso é anti-Jesus, ou é contra Deus, é contra sei lá o que, você tem que ser humilde, e aí você perde o quê? Pragmatismo. Eu acho que outra palavra que cai bem no príncipe é isso, é o pragmatismo das relações. E aí hora que você fala, ele não tem que ser um bom gestor, um bom, até porque o conceito de bom é muito atrelado a uma percepção difusa, tem que ser efetivo. E a efetividade, voltando a Maquiavel, conquista, manutenção e expansão do poder. Porque senão você vai ser derrubado do poder pelo adversário, porque o contexto que ele vivia era um contexto de guerra constante, que não é muito diferente de hoje, né? É sempre... A política é o espaço disso, né, Tati? A política é o espaço de cada um quer sentar na cadeira, mas só tem uma cadeira. Eu acho que a grande diferença aí, né, é que o Maquiavel ele não está falando sobre um contexto de democracia, né? Sim. De democracia representativa. Então a gente vota nessas pessoas. Então isso é diferente. Ele vai falar dos principados hereditários, dos principados que são conquistados, a república, mas assim, de que a gente pode usar hoje, né? Essa questão de duas forças que movem a política para o Maquiavel, eu acho muito importante, interessante, que é alguns têm um anseio de dominar e ao mesmo tempo, quem não domina tem um anseio de não ser dominado. Então, a gente está sempre nisso, domínio e não domínio, que são as relações de poder mesmo, né? As relações de poder, elas se dão a partir disso. A tem um certo domínio sobre B. Esse poder, ele pode ser econômico, ele pode ser coercitivo, o uso da força, ele pode ser um poder político, enfim, né, simbólico. A gente tem aí vários tipos, né, frações aí de poder dentro dessas relações políticas. Agora, é que nem assim, tipo, quando a gente leu o Capital do Marx, o Capital do Marx, ele está falando sobre o capitalismo, basicamente. Ele não está falando sobre o socialismo. Claro que depois, né, e isso bem pouco, aliás, ele vai falar sobre como a gente poderia subverter esse capitalismo e solapar o capitalismo para viver em um outro tipo de relação, né, de relação social, relação de troca e de produção, que socialismo e comunismo. Então ele também não está falando disso. O Maquiavel é a mesma coisa, ele está falando sobre dominação, como eles dominam, mas a gente pode aprender disso, como não ser dominado, como não, né, como resistir, como criar novas formas de estabelecimento dessa relação política. Então, mas aí uma coisa que eu acho bem interessante nas observações que Maquiavel faz, e aí eu sempre insisto em voltar para outros autores, que eu acho que é interessante a gente fazer esse crossover de referências aí, é que ele tem, até por ter abandonado a questão da moralidade, e mesmo reconhecendo a questão da hereditariedade, bababá, mas ele entendia que o poder está num processo, está numa ação, que não é seu. Se você vacilar, o cara vem e te mata, já era, acabou. E aí você pega outros autores, né, depois dele, que usam uma perspectiva de poder como o poder está em algo. Aí você pega Foucault, que fala do poder e a ação. Fala, cara, o cara tá muito na frente do tempo dele. Ele era muito vanguarda, velho. Você vê que hoje você pega essa dinâmica, né? Ele entendia naquela época que, olha, o poder não tá na sua coroa, meu querido. Se você der bobeira, os caras vão te eliminar e vão tomar a sua coroa. E aí você vem depois a perceber que hoje é a mesma lógica. O poder não tá no mandato. O poder tá na maneira como você vai realizar o seu mandato.
E aí, eu sou obrigado. Gente, ó, quem está ouvindo a gente e tem algum apreço, mas eu estou fazendo uma conexão aqui que me veio. O poder hoje do executivo, e é bom que as pessoas entendam também, porque tem gente que acha que o executivo pode qualquer coisa, o poder do executivo ele é cada vez mais dilapidado pela ausência de virtude dele em lidar com o legislativo. Por mais que hoje o processo é diferente, é uma democracia, mas é a mesma lógica. O poder não está no mandato do cara. Pensando mesmo nessa questão, se o executivo fosse o príncipe ou fosse o governante mor, ele não tem poder sozinho. E não tem porque não. É aquela questão, assim, e aí eu gosto muito dessa percepção do Foucault. Cara, se a gente achar que não, não. Mas eu tenho o mandato, eu tenho o exército. Tem, mas se a gente não quiser, não vai. Mas eu vou matar vocês. Beleza, você não vai ter ninguém para dominar depois. E aí, você vai fazer o que sozinho? Então, assim, é interessante perceber que coisas têm que ser vistas de vários ângulos. E quando a gente fala de política, principalmente, é melhor você ter aquela visão mais pragmática do processo do que ficar se agarrando a algum dogma ou alguma aspiração metafísica, pelo menos é o que eu penso. Sim, não tem o que é dado, né? Quando eu chegar ao poder, eu tenho que fazer isso, porque isso é um bom governante. Né? Acho que essa questão é bem interessante do poder, né? O poder para o Maquiavel, e aí poder vai ser, o Foucault certamente leu Maquiavel, mas não apenas, o Weber, que tem um dos principais autores a tratar sobre poder e carisma também, porque o Maquiavel, de alguma maneira, não fala de carisma exatamente, mas fala do redentor, do príncipe redentor e tudo mais, capaz de colocar ordem em determinado domínio. O poder, ele é relacional. Ele é sempre relacional, tanto para Foucault, como para Weber, como para Maquiavel. Ele não está na coroa, portanto, né? Embora a gente fale, mas Tati, e até hoje a família real na Inglaterra, né, no Reino Unido e tudo mais, quer dizer, mas ela não simboliza só a coroa, ela tem várias outras questões, né? Então, sobre tradição, então é nessa relação, o que eles representam para as pessoas, embora tenha muita gente que conteste ainda a existência da monarquia. E o Maquiavel também não vai dizer isso. Assim, qual que é o melhor governo? Depende do contexto, depende do contexto histórico, depende do contexto geográfico. A política, ela acho que duas questões que você trouxe, a questão do pragmatismo, que é perfeito, é isso mesmo, e aí eu acrescento mais duas, né? A política, ela é conflituosa, então isso é um dado. E aí, por exemplo, se quer fazer crossover de autores, a Chantal Mouffe vai usar muito isso, né? A política como lugar do conflito, e o conflito não necessariamente é negativo, é colocar visões diferentes e disputar. Eu faço uma dissociação entre o conflito e o confronto. O conflito é um antagonismo de ideias, de posições. O confronto é a porrada comendo. E para mim o inimigo, onde a política cessa, o confronto ele escala. A política é a guerra por outros meios, ou que o Foucault vai dizer que a política é guerra e guerra é política. Bom, mas então isso assim, é sempre conflituoso, é sempre contingente. Nunca é sempre daquele jeito. Então, sei lá, vamos supor, cargas d'água, 2022, Lula é eleito presidente da República. Ele vai conseguir poder fazer a mesma coisa que ele fez no primeiro mandato dele há 20 anos atrás? Não! Por quê? Porque você tem um outro contexto, são outras relações, são outras pessoas que estão envolvidas, é outro congresso, né? São outros representantes eleitos em países da vizinhança, quer dizer, a gente viveu uma maré rosa no período do Lula no poder e depois Dilma, hoje a gente não tem, né? Não tem. Não, são outros eleitores também, né? O humor da população é diferente, é um momento pandêmico, então não dá para falar que vai ser igual. Eu até coloquei no meu canal isso, uma análise que eu fiz quando o Fachin anulou o julgamento do Lula, ele se tornou novamente elegível, que não dá para pensar hoje que nós vamos ter o 2018 repetindo em 2022, e nem 2002 repetindo em 2022. Então, porque eu já vi muita gente, porque não, se o Lula for, Bolsonaro tá eleito. Não, porque se o Lula for, ele tá eleito. Nem uma coisa nem outra ainda, gente. Calma, a análise está muito recente para esse processo, na minha leitura. E o pessoal já empolga, não, porque é assim, porque eu lembro que... Lembro o quê, cara? Isso não existe mais, já foi, isso é um passado. Outra coisa que eu acho bacana, Tati,
pegando ainda voltando nas referências do Maquiavel, a hora que você falou do carisma, né? Que ele não fala carisma, ele já tinha a percepção de como o príncipe ele tem que se comportar nos contextos aos quais ele está inserido. E que não adianta, né? E aí eu acho outra coisa bacana que é muito da moralidade, né? As pessoas acharem que não, mas aqui ele é de um jeito, lá ele é de outro. Fala, fera, mas todo mundo é assim, né? Não? Ou você é a mesma coisa o tempo todo. Porque Exato. se você for, você é insuportável. Eu falo isso para os meus alunos, né? Falo, isso aí há um lance na antropologia, na sociologia, não me lembro, sobre status e papel. Você tem um status em cada contexto e exerce e representa um papel em relação ao status que você tem. Então, em casa, eu sou pai, na família eu sou professor, em cada lugar eu tenho que representar com algumas adaptações. Ninguém é a mesma coisa o tempo todo. Se você for, você é insuportável, ninguém quer ficar perto de você. E o político é a mesma coisa, ele tem que ter um pouco desse elan de carisma para lidar com o povo, porque o povo só entende um tipo de linguagem, muitas vezes. Ou franjas do povo, porque o povo é muito complexo e muito difuso também. Mas há grupos sociais que tem que ter um tipo de relação, um tipo de postura. Há outros ambientes, tem que ter outro. E aí, muitas vezes, há uma interpretação de que político é tudo assim, político não tem... Como é que o povo usa? É tudo duas caras. Eu acho excelente essa frase. Que política é duas caras. Fala, gente, mas espera aí, vamos pensar, voltando ao que você disse. Para a coisa acontecer, não dá. Não dá. Não, e acho que é interessante isso que você traz, né? Porque o carisma, ele foi bastante estudado, assim, o principal autor é o Weber, né? E o Weber bebeu muito do Maquiavel e ele estabelece naquele livrinho Ciência Política das Vocações, duas éticas, né, quando você está pensando na política. Uma que é a ética da convicção e a outra que é a ética da responsabilidade, que de certa maneira é o que o Maquiavel está dizendo, né? A ética da convicção são os meus valores individuais, tá ligado à esfera privada, né? Como eu sou individualmente, o que eu penso, a minha religião, etc, etc. E tem a ética da responsabilidade, que é quando você está agindo como político. Quer dizer que você vai fazer um completo abandono das suas convicções pessoais? Às vezes, sim. Em alguns momentos, sim. Para um bom governante, no sentido de manutenção desse domínio, sim. E aí você pode fazer algo... Né, tomar alguma atitude que ela não é bem vista inicialmente, ela é uma atitude que ela não corresponde às suas convicções, mas que ela está voltada para essa responsabilidade coletiva, né? Então, no período de pandemia, por exemplo, a gente pode observar essa ausência de ética de responsabilidade no nosso governante atual, né? Completa ausência. Então, o político, ele está voltado para a coletividade. Então, ele é muito diferente do que eu sou, do que você é. Claro que ele tem que agir de diferentes maneiras em determinados nos contextos. E a gente ainda faz isso, né? O Iver Goffman, né, que é o sociólogo que trabalha com isso. Os papéis sociais, né? A gente tem diferentes papéis sociais. Eu não sou exatamente igual em todos os contextos. E o político também, e além disso, tem essa ética da responsabilidade. Né? E aquele esquema também, vamos pensar, né? Vamos dizer que eu estou passando do pano, não é bem isso. Mas, bom, se você for, de fato, fazer todo o seu processo governativo só baseado na sua crença pessoal, você está anulando a multiplicidade. Você está anulando Exato. A dificuldade de você manter a adesão é imensa. Então, quando hoje você percebe as pessoas reclamando, mas o fulano, ele é não sei o que lá, de tal denominação, de tal religião, e está fazendo isso com os templos, está mandando fechar os templos, ele não pode fazer isso. Cara, uma coisa é a fé do cara, a crença dele, outra coisa é uma recomendação sanitária, e as pessoas têm dificuldade de entender. Então, assim, e novamente eu volto, olhar a política, olhar para a política com as lentes da moralidade religiosa, romântica, não dá certo. E é autoritário, né, Marcos, sim, também. Demais, porque se eu sou religiosa e se eu tenho outra religião, né, o que eu penso é o certo, né? É claro, estou usando um anacronismo aqui falando de democracia, com Maquiavel, mas não é nada democrático, né? Um governante se orientar apenas por suas convicções pessoais. Ele não foi eleito para isso. Né, ele é representante de uma parcela da população, e essa parcela era diversa e tudo mais. Então, isso... Né? Mas se for pensar, até do príncipe, o Maquiavel fala essa questão de você saber como lidar com o estrangeiro, saber como lidar... Então, ele já tem essa percepção da multiplicidade,
que o cara, para ser um bom príncipe, aí na perspectiva de ser um bom príncipe, não um príncipe brother, vem cá me dar um abraço, mas um bom príncipe de manutenção de governança, ele tinha que entender as diferenças, tinha que saber como lidar com cada grupo de maneira diferenciada, que é muito que a gente percebe hoje também. Por isso que eu acho que o Maquiavel ele é tão atemporal, porque se você pegar ali e fizer um esforço mínimo, né, de dar um passo atrás e amplificar a percepção, e por isso que é engraçado a hora que você se recorda, não, peraí, mas eu estou falando da democracia, e não é o Maquiavel, mas cabe, né, acho tão interessante a obra, né, O Príncipe, por isso, porque cabe. Era lá um contexto monárquico de um republicano escrevendo como um monarca consegue se manter no governo, e que hoje você olha para uma democracia como a nossa e fala, cara, cabe. Porque as grandes obras clássicas assim da filosofia política, elas são assim, né? Elas suscitam coisas para a gente pensar, elas fazem a gente refletir, falar, opa, peraí, o cara tem razão aqui, ó. A gente não vai pegar o que o Maquiavel escreveu e vai, né, colocar, né, naquela caixinha, ele vai ter que ser desse jeito, porque a realidade é outra, e se a gente fizesse isso, Maquiavel vai, né? Um mortal para trás no túmulo. O mortal tá para trás do túmulo, porque ele enfatiza muito isso, né? A história como sendo sempre movimento, né? Ela é cíclica, não é nunca definitiva. Então, você pensar, para manter esse território, né? Como é que eu faço? É desse jeito? Pode não funcionar num outro momento, porque essa ordem nunca, esse ordenamento nunca é definitivo. E aí ele vai falar, pô, para quê? O que você tem que fazer em relação a isso? Estudar a história, né? Saber o que aconteceu, saber do passado, conhecer os grupos, conhecer, né, o exército, a milícia, porque ele vai falar das milícias, que são os exércitos pagos, né? Então, você tem que conhecer isso. Por que você tem que conhecer isso? Porque você começa a compreender mais a natureza humana e consegue interpretar mais as causas que levam a determinada ação política, né? E isso é fenomenal, né? Então, por exemplo, a fortuna, quando a gente pensa, a fortuna é a história, é o contexto histórico, mas não é uma história parada no tempo. Então, uma das metáforas que ele usa para falar da fortuna é como se fosse um rio revolto, né? Então, por exemplo, chove muito, aquele rio vai, né, encher demais e vai inundar as casas das pessoas. Ok, isso é um dado. Né? Acontece isso. Agora, se isso acontece recorrentemente e o governante não usa sua virtude para fazer algum tipo de melhoria, né, naquela região, para evitar que aquele rio transborde e cause problemas para as pessoas no seu entorno, isso é falta de virtude. Né? E esse rio é essa história, porque ele pode se modificar, ele pode encher mais de um dia, pode encher mais um outro, mas ele tem algumas, eu não diria leis, mas algumas continuidades que a gente pode observar. Que é o contexto social, né? Há situações que elas são naturais daquele contexto, daquela região, daquele território, daquela sociedade, daquela cultura, que são escaladas para mais ou para menos a depender dos fatos, né? Dos acontecimentos. Exato. Eu acho interessante, pegando ainda nesse tópico, quando ele faz a diferenciação, né? Como é que você tem que se entender, como você tem que operar quando você ascende ao poder pela fortuna ou pela virtude, que o comportamento do cara muda nesse rolê completamente. Ah, sim. Quando o acaso te leva ao trono é uma coisa, quando você tem a virtude para assumir, ascender e manter é outra. E aí, inevitavelmente, eu fui obrigado a fazer uma análise atual. Há várias pessoas que entendem Bolsonaro como o acaso do acaso, da maneira como ele chegou à presidência da República. E aí você olha para o governo Bolsonaro, o que está acontecendo agora, eu não sei você, mas para mim, cara, é Maquiavel batendo palma, falando assim, eu sou muito foda. Eu falei que ia acontecer, eu avisei, não avisei? Me parece muito isso. Hoje eu diria isso também. Eu fico com medo de falar sobre o futuro, né? Eu sou cagona nisso. Não gosto de ser pega pela história. Mas a fortuna certamente favoreceu a vitória do Bolsonaro, né? E a fortuna dele quer dizer, né, a retirada de Lula do pleito, quer dizer a facada, um contexto de antipetismo enorme, né? Um não entendimento ainda de como funcionava a campanha digital no WhatsApp, nas redes sociais ainda, né? Fake news e tudo mais. Então, claro, agora eu acho que a gente ainda tem que se manter vigilante e atento, porque não é dado que ele vá
Não Não, faço. sim, sim. Eu faço a análise pela questão da governança mesmo, da capacidade de governar. Porque, por exemplo, você pega outros ex-presidentes, e aí você pode extrapolar ex-governadores, prefeitos. Quando o cara assume um mandato pela virtude, quando ele tem uma carreira, uma construção, você percebe que o governo dele é um governo mais fácil, é um governo que ele consegue realizar. Bolsonaro não consegue realizar no governo dele. Por quê? Porque ele assume o poder não por uma construção fase a fase de capacitação, de entender a dinâmica política, o sistema político, apesar de ser uma figura do sistema. Eu não sei como Total. comprar essa ideia do Bolsonaro outsider, que para mim não faz sentido nenhum. Mas um cara de dentro do sistema, que quando assume a presidência, teve que se vender para o Centrão, porque não soube fazer nada que lhe desse governabilidade. E aí que eu faço Eu essa não sei. ah, Eu olharia, por exemplo, para o governo do Collor, né? 89. para mim tem muita similaridade. Tem algumas já teses assim, sobre, mas né, menos no fervor da história, ponderando isso, né? De que ele foi eleito a partir a Fortuna colocou lá, né? Enfim, contexto histórico, porque 89, a primeira eleição presidência da República pós ditadura e tudo mais. 22 candidatos. 22 candidatos, você teve um papel importante dos meios de comunicação na eleição do Collor, mas ele não teve virtude para se manter no poder, né? Então ele não fez essas negociações com o parlamento, ele tomou atitudes muito intempestivas em relação à economia, por exemplo, então, de que ele não teve virtude para se manter no poder. Em contraponto a isso, você tem o Lula nos 2 mandatos, que ele conseguiu ter as 2 coisas, né? Fortuna e virtude. Então, as commodities, né, bombando, economia, o contexto aqui na América do Sul também, né, muito propício para as negociações políticas, e ele realmente é a virtude. Ele tem muito dessa virtude maquiavélica, né? De conseguir ler o contexto, ter habilidades políticas de ler o contexto. Algumas outras lideranças políticas que me recordo agora, que também podem ser entendidas como tendo essa virtude, né? Para a gente sair um pouco da esquerda só, por exemplo, o Ulisses Guimarães, né, que foi muito importante durante todo o período da ditadura e depois, né, no período de transição, na Constituição de 1988, o Getúlio Vargas. Então, quer dizer, a virtude, ela é essa habilidade, né, essa capacidade de liderança. E aí, por isso que eu falo que o Weber ele vai beber muito do Maquiavel, que daí ele vai estudar mais as lideranças, os tipos de liderança e tudo mais, o que é, sei lá, né, a liderança carismática, a liderança tradicional, a liderança assim, assim, assado. Mas essa virtude, ela é importante, né? Então, a gente tem alguns governantes, né, alguns príncipes, entre aspas, aqui no nosso contexto, que poderiam ser entendidos nisso, assim. Ou, sei lá, Margaret Thatcher. A gente sai bem aí do espectro esquerda progressista, por exemplo. Não, completamente. Mas a minha visão é realmente a questão pragmática dos processos, nem tanto uma ideologia de esquerda ou direita, porque honestamente eu nem consigo botar o Lula todo numa esquerda e nem consigo botar o Bolsonaro numa direita, porque ele é extremo, ele extrapolou, ele tá fora, ele não tem perspectiva nenhuma, né, liberal, nem nada disso. Ele é um reacionário de extrema direita. Mas bom, eu te pedi 1 hora do seu tempo e eu vou me manter nessa 1 hora do seu tempo. Pegando então a leitura do Maquiavel, pegando então essa perspectiva que ele tem do pragmatismo político já naquela época, lembrando quem está nos ouvindo ou nos vendo no YouTube, você tem que contextualizar aquela época e é o que a gente está fazendo aqui hoje. É observar o que aconteceu lá quando ele foi instado a escrever o tratado e olhando o nosso cenário atual e fazendo algumas adaptações aí, né? Então usando a nossa liberdade de analisar o contexto e ver onde que se encaixaria Maquiavel hoje. Mas pensando então, Tati, no nosso contexto hoje político, né, o que a gente vive, a política brasileira hoje, a pandemia e tudo mais, e pensando em Maquiavel, como é que você enxerga que Maquiavel poderia orientar, então, tanto quem quer ascender ao poder, como quem quer se manter, se defender daqueles que os querem dominar?
Eita, ó, vamos lá, para quem quer se defender de quem está no poder. Quem está no poder nunca tem condições isso é sempre, né, de controlar tudo, né? Então está sempre sujeito a um imponderável. E o que pode ser um imponderável? A gente viu agora, bem, né, uma coisa muito pequena dentro da conjuntura, mas a fala de Lula que já mexeu um pouco com o tabuleiro. Então, o que poderia ser, né? O que a gente poderia fazer para contrapor isso? Né? Poderíamos ser mais atuantes em relação à pandemia, poderíamos ser mais atuantes em relação ao próprio confrontar do que o Bolsonaro tem de extremista, né, de antidemocrático. Então, é aquela coisa, não passar pano e evidenciar isso, né? Então, se você começa a criar uma força dentro, por exemplo, das redes sociais, mas não apenas, né? As redes sociais, elas são um lugar para isso, mas também as redes que a gente está de viver, né? De trabalho e tudo mais. As Então, redes sociais offline, né, que existem, offline. desde que antes da internet, inclusive, as pessoas se Exato. conectavam. Então, quando você pensa assim, que usar o humor para envolver as pessoas, usar o humor para fazer com que as pessoas pensem, olha, será que isso é assim mesmo? Então, quer dizer, isso é uma forma de resistir a esse domínio, né? A esse, enfim, esse extremista que está no governo. E pensar que, porque por vezes o que um sentimento que pode gerar, né, nesses dominados então eu não vou falar de política porque político é tudo igual, né? E aí eu até anotei um trechinho do Maquiavel que eu acho assim, sensacional, que ele diz: o mundo da política não leva ao céu, mas a sua ausência é o pior dos infernos. Então, assim, se você não quiser falar sobre política, alguém vai falar. No seu lugar, né? Então nós precisamos apropriar cada vez mais, entender como é que funciona, entender o que está acontecendo, né? E tentar ter um olhar um pouco mais histórico, não olhar só para esse momento, né? Então, acho que sei lá, um pouco isso. Bom, pessoas, é o seguinte, eu tinha combinado com a Tati 1 hora para a gente bater esse papo. Para você que está nos ouvindo, nos vendo, a regra básica aqui: leia o livro, né? Leia o livro. Aqui a nossa análise não é um resumo do livro, a gente, tanto que o nome não é resumo, é resenha. A gente está conversando sobre e fazendo aqui algumas conjecturas, fazendo um crossover de autores, de teorias, porque eu pelo menos entendo, quando eu assumi esse projeto, que a maneira de a gente contribuir é essa, é instando as pessoas a refletirem sobre os autores, sobre as obras, e entendendo um pouco que a coisa não é estática, né? Se você está lendo alguma coisa, você tem que perceber a aplicabilidade daquilo no seu contexto, e como você pode observar esse conhecimento e aplicá-lo na sua prática profissional, na sua prática social. Então, primeiro, leiam o livro. Você acha de grátis em PDF na internet já, ou você tem várias edições que são baratíssimas, R$19, R$14, livro de bolso. Há várias releituras do Príncipe, do Maquiavel já, então assim, eu prefiro ler primeiro o original do camarada, depois se você quiser ler alguém que comentou o Príncipe, beleza, né? O Príncipe aplicado, não sei o que lá, tem um monte disso. Mas tenta primeiro ler, né, o texto mais original, né? O original é complicado de ler, mas suponhamos que seja. E depois nos acompanhe cada vez mais, tanto aqui no podcast quanto lá no YouTube, no Marcos Marinho MKT, porque a gente está sempre trazendo pessoas extremamente gabaritadas para nos ajudar a pensar sobre alguma obra, algum autor. Tati, onde é que o povo te acha? O que você está produzindo atualmente? Como é que esse pessoal vai saber mais a seu respeito? Bom, olha, eu estudo internet já há alguns anos e eu sou péssima na internet, mas eu tô no Twitter. Acho que é o que eu mais uso, Twitter e Instagram, Tati Chicarino. E eu posto, às vezes, lá algumas produções, né? O que eu tô fazendo. Teve Então, uma publicação internacional agora que eu vi. Ah, Chique, chique, foi. chique. Nossa, bem legal. E a gente vai dar continuidade a essa pesquisa, né, sobre a bancada ativista, e a gente está mapeando agora as candidaturas coletivas de 2022. Infelizmente, por enquanto, só no estado de São Paulo, porque não temos pernas para fazer Brasil todo, mas quem sabe com financiamento no futuro a gente consiga expandir essas coisas, essa pesquisa sobre candidaturas coletivas, mas é isso, sim. E eu recomendo super, além de ler o Maquiavel, o Príncipe, claro, mas assistir a série Os Borges.
Opa! Que o Maquiavel aparece, inclusive. Não ele, o personagem, mas sei. Dá para ter um pouco de noção sobre o caos que era o período que o Maquiavel estava escrevendo, e é uma série fenomenal. Então, E acaba todo o romantismo, né? acaba Tanto o todo o romantismo romantismo. religioso quanto o romantismo político. Exatamente. Então você olha o que ele estava observando, né? E aí ele escreveu. Então, recomendo muito, claro, que é como uma série, ela não é totalmente histórica, né? Tem pitadas ali de ficção, mas vale super a pena, vale muito a pena. Para entender contexto, eu acho excelente também. A visão muito bacana. Bom, Tati Chicarino, muito obrigado por participar aqui do Resenha. Te agradeço demais por atender o nosso convite. Agradeço demais que nos ouviu até agora pelos agregadores de podcast. Para quem está nos vendo aqui pelo YouTube, a cada 15 dias estamos de volta com um livro novo, né, um autor novo e alguém bacana para nos ajudar a pensar a respeito da obra. Tá bom? Pessoas, clica no sininho lá, se inscreve no canal, se inscreve aí nos nossos agregadores, porque conteúdo novo direto para vocês e sempre com essa possibilidade de te agregar alguma coisa. Afinal de contas, esse é o nosso papel aqui no Resenha. Gente, valeu demais, obrigado.